Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na noite desse dia nós temos o privilégio de dar continuidade, ao tema do mês, que é a família. E o tema proposto para nós falarmos hoje, é casamento cristão no século XXI. Os papéis bíblicos dos esposos e das esposas. E com base nisso nós vamos fazer comentários a respeito do que a palavra de Deus tem para nos orientar quanto a essa questão. Vamos falar com Deus. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer na noite desse dia, pela oportunidade que tu nos dá, ó Deus, de meditar na tua palavra e te suplicar, ó Deus, entendimento e sabedoria, para que possamos conduzir, ó Deus, os nossos matrimônios de acordo com a tua palavra, Deus, de acordo com a tua vontade. Ilumina o nosso coração e a nossa mente, eu te suplico em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como nós temos conhecimento, o que está em voga hoje em dia é um tipo de relacionamento que extrapola aquilo que a Bíblia nos orienta quanto ao padrão do que seja um marido e uma esposa de acordo com a Bíblia. Hoje em dia o casamento de uma forma está para o mundo banalizado, é um padrão que não está de acordo com a vontade de Deus. Então nós vamos fazer a leitura do texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 22 ao 24. Faremos breves comentários. Diz assim a palavra do nosso Deus em Gênesis 2, 22 ao 24. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Bom, diante do texto lido, nós temos que traçar um parâmetro daquilo que Deus estabelece como a primeira e fundamental instituição, que foi lá no Jardim do Éden, que foi a família, que foi o matrimônio. É interessante que o texto aqui já nos confirma que o matrimônio, que o casamento, que a união estipulada por Deus é entre dois de sexo oposto, sempre entre um homem e uma mulher, padrão bíblico. Então, o que extrapola, o que sai dessa diretriz já está em desacordo com aquilo que Deus criou. E um outro parâmetro que já fica claro, é que tanto homem quanto mulher são iguais diante de Deus. No versículo do capítulo anterior, versículo 27, 27, a palavra de Deus nos diz que criou o homem à imagem e semelhança de Deus. E aqui, a partir do homem, ele fez a mulher. Então ele fez homem e mulher iguais perante ele, sem qualquer diferenciação de superioridade, de qualidade. Não. O que Deus fez foi muito bom. E Deus estabeleceu macho e fêmea, homem e mulher, em grau de igualdade diante dele. Então, no matrimônio que Deus estabelece, não há inferioridade, há igualdade entre sexo, entre homem e mulher diante de Deus. Nenhum é melhor do que o outro. Isso fica claro na palavra de Deus. Um outro aspecto é que o homem deve, a expressão correta seria deixar toda a sua vida anterior, que importa, que era uma vida vivida sob os cuidados dos pais, larga, sai de dentro do seu lar e forma o seu lar, forma a sua família. Então, o padrão bíblico é você sair e
montar o seu lar, montar a sua família a partir da sua união com a sua esposa, com o seu cônjuge. Então, assim, dito esses aspectos, né, de forma mais claras na palavra de Deus, né, nós gostaríamos de ver quais são as orientações daquilo que Deus tem para o esposo e para a esposa dentro da palavra dele, né? Então, nós já dissemos que o versículo 27 de Gênesis 1 diz que nós somos imagem e semelhança. Então, nós fomos criados para propagar aquilo que Deus assim nos delegou diferentemente de todas as demais criações de Deus, né? Então, dentro da família, dentro do lar, dentro dessa instituição, nós somos chamados para propagar. E é lá dentro do lar, é dentro do relacionamento conjugal que nós podemos viver a máxima do cristianismo, do evangelho, da palavra de Deus, onde nós vamos exercitar, né, mansidão, humildade, perdão, né, onde nós vamos realmente nos devotar à pessoa que está ao nosso lado. Esse é o padrão que Deus estabelece dentro do matrimônio, em detrimento ao que a sociedade atual nos apresenta, onde cada um vive, né, o seu sonho, onde cada um vive aquilo que lhe interessa, onde cada um vive de acordo com a sua profissão, visando, né, aquilo que lhe agrada. No matrimônio, nós somos chamados a viver uma visão única, uma visão em conjunto, né? Até porque, segundo a palavra de Deus, a nossa união mística nos torna uma única carne, né? Gênesis 22, 23, ele vai falar da igualdade, mas ele também vai falar, né? Interessante, que a única palavra registrada de Adão antes da queda, né, em sua plenitude, né, esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varô. É uma poesia. Então, o lar, né, o convívio harmonioso entre os cônjuges deve ser um local de poesia, deve ser um local onde sentimentos afloram, onde a afeição, o carinho é expresso. Esse é o padrão do que nós entendemos como o papel, né, do marido e da mulher, né? E no 2:24 fica bem claro que ao deixar casa de pai e mãe, nós agora temos uma prioridade. Nossas prioridades não são mais sob o teto de pai e mãe. Nossas prioridades não são mais a roda de amigos. Nossa prioridade não é mais aquele futebol da sexta-feira. A nossa prioridade não deve ser mais o encontro com as amigas para bater papo. A nossa prioridade, o nosso esforço, o nosso empenho deve ser total, né, em prol do cônjuge, em prol do lar, diferentemente da atual situação que nós vivemos, onde cada um quer viver, quer fazer, como nós dissemos, aquilo que lhe agrada, né? Sem abrir mão da roda de amigos, sem abrir mão, né, da roda de amigas. Então, fica difícil um convívio, um lar, né, que agrade a Deus. Então, é prioritário, né, a nossa nova união, a nossa união com o nosso cônjuge deve ser prioridade em todo o tempo. E aí a gente vai mais adiante em Provérbios 5:18, né? Deus também nos revela uma situação interessante, né? Muita gente não entende esse matrimônio dessa forma. Provérbios 5:18 diz que o matrimônio, que a nossa relação, que o nosso relacionamento é uma bênção. Diz o seguinte: seja bendito teu manancial e alegre-se com a mulher da tua mocidade. O matrimônio é uma bênção, né?
Nós vamos ver aqui ainda em Provérbios 18, mais adiante. É uma bênção e deve ser um local de alegria, deve ser um local onde nós temos o prazer de manter, quando a gente, após um dia árduo de trabalho, né, sai cansado, a gente tem que ter prazer, a gente tem que sentir alegria por estar se dirigindo ao lar, por estar encontrando aquilo que Deus tem para nós. E aquilo que Deus tem para nós, segundo Provérbios 18, 22, será sempre uma bênção. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor, né? O papel bíblico do homem e da mulher, do marido e da esposa, deve ser entender que é bênção viver um matrimônio, viver uma relação sob os cuidados de Deus, né? Em meio a tantas dificuldades, a tantas propostas que surgem nas nossas vidas, né? Quando nós encontramos o cônjuge, nós temos que entender que é bênção de Deus nas nossas vidas, né? E não há nada melhor do que entender, assim como Deus propõe lá em Gênesis, quando ele vê que Adão estava só, né? Adão estava dominando, estava no jardim do Éden, num local perfeito, mas faltava uma adjutora, uma auxiliadora, alguém que estivesse ao seu lado para que ele pudesse se relacionar, né? Então, a partir dali, Deus abençoa Adão com uma pessoa. E nós temos que entender que quem encontra um cônjuge é uma bênção concedida por Deus, né? Mais adiante, em Eclesiastes, capítulo 4, né, o sábio Salomão, ele vai nos dizer que, no capítulo 4, dos 9 ao 12, ele vai dizer que o convívio, que o local, né, onde o marido e a esposa se encontram, é um local onde o companheirismo, né, e a cumplicidade é o padrão, né? O companheirismo e a cumplicidade, né, são totalmente contrários ao padrão do que o mundo entende, né, para o casamento, para o matrimônio. E ainda no capítulo 9, versículo 9, né, o mesmo sábio, ele vai nos trazer outra orientação. Ele vai nos dizer que é um local onde o amor, né, ele é real, ele existe. Ele diz, goza a vida com a mulher que amas, né? Então, o papel do marido e da esposa é amarem-se mutuamente, é demonstrar, é viver. E mais adiante, prosseguindo, ele diz que essa união, que esse local onde o amor, onde o companheirismo, onde a cumplicidade, né, são naturais, né, deve ser para sempre. Ele estipula que um lar que vive com base no amor, ele não será dissolvido, ele não será desfeito pelo divórcio. Jesus, lá no capítulo 19 de Mateus, ele, num questionamento daqueles que eram príncipes da lei, daqueles que eram sacerdotes, daqueles que eram os fariseus, aqueles que eram os estudiosos, né? Ele deixa bem claro, não leste, não ouviste, né? E aí ele vai falar que aquilo que Deus uniu, não separe o homem, porque um matrimônio, né, um relacionamento com base no amor que prefigura o amor de Cristo pela igreja, é o que Paulo também fala em Efésios, ele não será dissolvido, ele não se acaba, né? É o que a Bíblia nos orienta a viver uma vida conjugal de amor. E essa vida conjugal de amor, ela não será dissolvida, não será dissolvida pelo divórcio, seja pelas dificuldades, seja pelas propostas que o mundo, né, e o inimigo de nossas vidas, né,
nos apresentam nas suas facilidades, né? Então, o sábio já nos diz isso. O lar, o convívio é um local de amor pleno, completo, né? Lá em Efésios, em complemento a isso, Paulo vai dizer, né, que o padrão desse amor que nós devemos viver, né, todos os dias que Deus nos dá debaixo do sol, é um padrão, né, de acordo com o amor de Cristo pela igreja, onde Cristo ama a igreja e a igreja se submete ao amor de Cristo, ao Cristo que derramou o sangue por ela, né? Efésios 5:22 vai trazer uma orientação muito importante e certamente, né, sem ela não há a possibilidade de um convívio, que é a submissão da mulher, mas a submissão da mulher é uma submissão que não significa inferioridade, que não significa também que ela seja serva, que ela seja também alguém que deva ser explorada, alguém que deva obedecer incondicionalmente, independente daquilo que o marido fala. Não, não é. A submissão é na ajuda, no auxílio do marido de manter a sua missão, que é representar a família diante de Deus, seja como sacerdote, seja como provedor, seja como aquele que sustenta em todo o tempo por amor, um amor sacrificial, um amor ágape, diferente do padrão da atualidade, onde o amor que impera é o eros, é aquele que certamente passa e redundará posteriormente em destruição de lar, em divórcio, em dor e sofrimento. Mas a mulher é chamada em Efésios 5:22 a submeter ao marido, porque o marido ama de forma que o amor é sacrificial. É o que o versículo 25 de Efésios também fala, que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E com base nesses padrões, né, nós podemos sustentar, manter, testemunhar, testificar de que o casamento, de que o matrimônio vale muito a pena, vale muito o esforço, vale muito todo o cuidado possível, tudo aquilo que a gente puder fazer para manter, né, um lar feliz. Né? Se nós tivermos em mente esses padrões, né, de que dentro de um lar, dentro de um relacionamento, ambos são iguais diante de Deus, que o homem foi chamado para amar, para cuidar, para proteger, para se dedicar integralmente à sua esposa, né? Seja saciando as necessidades físicas, sejam as necessidades sentimentais, como Adão já lá no início, né, fez poesia para a mulher. E viver, né, uma vida conjugal tem sim suas dificuldades, porque somos diferentes, porque somos muitas das vezes orgulhosos, né, egoístas. E Deus nos proporciona essa bênção de encontrar um cônjuge e de conviver para trabalhar, para nos aperfeiçoar, para nos dar crescimento e assim, dessa forma, através de um relacionamento sadio, de um relacionamento segundo a vontade de Deus, nós podermos expressar, né, a glória de Deus, expressarmos o amor de Deus. Até porque a base de uma igreja sadia é uma família sadia. Se nós não tivermos, né, um lar onde esses valores são exercitados diariamente, ininterruptamente, até o fim dos nossos dias, conforme Salomão nos orienta, dificilmente nós teremos uma igreja forte, porque o matrimônio
é reflexo daquilo que Cristo representa, daquilo que Cristo é para a igreja. Quando Paulo escreve aqui aos Efésios, ele deixa isso bem claro. Olha, assim como Cristo ama a igreja, assim como a mulher, no versículo 22 ele fala, assim como ao Senhor, assim como nós nos submetemos a Cristo, ele dá orientação para que a mulher se submeta em amor, mas que o marido ame todos os dias, ame ininterruptamente, ame continuamente, ame de forma que, se preciso for, ele se sacrifica. Esse é o ideal do marido e da esposa, segundo o padrão bíblico, E mais adiante, em Hebreus capítulo 13, versículo 4, tem mais uma orientação da palavra de Deus, que vai nos falar que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. E que o padrão para o homem e para a mulher cristã é zelar, é cuidar, é manter esse matrimônio de forma que não se deixe macular pelas oportunidades que aparecem no mundo. Ora, a submissão é pavimentada com o amor que o homem demonstra pela mulher. Mas a mulher se submete quando é amada. Então, essa máxima dentro do matrimônio só pode existir quando o homem demonstra que merece essa submissão com amor, e a mulher só se submete quando entende que é completamente amada. É o padrão bíblico, é o padrão daquilo que a Bíblia nos apresenta. Em pleno século XXI, esses valores estão em desuso, estão em desacordo com o que a Bíblia nos apresenta. Não é fácil, não é construído de um dia para o outro. É difícil, mas deve ser construída do início das nossas vidas conjugais até o fim dos nossos dias. Não é fácil, por isso nós entendemos que precisamos observar a palavra de Deus. Por isso nós entendemos que devemos continuamente orar, interceder um pelo outro, buscar em Deus condição para desempenharmos o nosso papel. Em todo tempo, a Bíblia traz orientações, muitas e sábias orientações que as pessoas não estão observando e com isso colhendo de sabores. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos dê entendimento e sabedoria para amar a esposa e para que a esposa se submeta porque sabe que é amada. Isso segundo o padrão que a Bíblia nos orienta. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus. Amado Deus, na noite desse dia, nós queremos te agradecer pela oportunidade que Tu nos dá, ó Deus, de meditar na bênção que é, ó Deus, termos encontrado um cônjuge, ó Deus, de podermos conviver com alegria, ó Deus, e desfrutar de todo o bem, de todas as bênçãos que Tu tem para a família, ó Deus. Que em nome de Jesus Cristo caiam por terra, ó Deus, todos os empecilhos, todas as dificuldades, todas as artimanhas do inimigo, ó Deus, que visam destruir a família, ó Deus, mas que, apegados à Tua palavra, que buscando continuamente a Tua direção, nós possamos nos manter fiéis um para com o outro, isso diante de Ti, ó Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos.